queridos, hoje a gente vai conversar sobre Gideão. E Gideão foi um dos juízes de Israel. E todas as vezes que a gente ouve falar sobre Gideão, né, sempre vai linkar a pessoa, a figura de Gideão, com o fato da gente poder fazer provas com o Senhor. Então, se você quiser saber da história, está lá em Juízes 6, e começa a contar todo o desenrolar, como Gideão foi chamado pelo Senhor e a prova que ele fez com o Senhor. E eu queria desmistificar algumas coisas com vocês, exatamente sobre o que é fazer prova com o Senhor, né? Quando você ouve falar que Gideão colocou lá a esponjinha, molhou um lado, depois molhou o terreno e a esponja não ficou molhada, é bom você ler lá em Juízes 6 para você saber o que a gente está conversando da história. É interessante ver que o Senhor falava dessa maneira naquela época. Hoje a gente tem a palavra de Deus revelada, então facilita em muito a vida do cristão, porque a vontade de Deus já está explícita ali. Então eu queria só conversar com vocês 2 minutos sobre isso. Por que Gideão fez, tá? E por que a gente não deve fazer só a prova com o Senhor dessa maneira. Eu queria lembrar vocês o seguinte: Gideão fez naquela época, Antigo Testamento, porque o Senhor ele se manifestava desse jeito. Em Hebreus fala que o Senhor, que Deus se manifestou pelos profetas de algumas maneiras, e hoje ele se manifesta através de Cristo. Então hoje nós temos a nossa palavra revelada, e isso facilita com que todas as nossas decisões elas estejam pautadas de uma maneira bem clara. Então, primeira coisa, Gideão fez daquela maneira porque era um jeito de Deus se manifestar e ele foi fiel em cima daquilo que Deus propunha para ele. Então a fidelidade de Gideão é acreditar na prova que ele fez com Deus. Esse é o ponto número 1. Se você quiser trazer para os dias de hoje, a gente não deve seguir o exemplo da prova específica que Gideão fez, porque a gente tem a Bíblia, a palavra do Senhor. Então todas as vezes que você for tomar uma decisão, a palavra de Deus vai ser o seu norte. E em Salmos 25, 12, quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então hoje a gente tem o exemplo de Gideão como aquele que foi fiel em termos de prova, que o Senhor manteve, tá? Mas a palavra de Deus hoje nos traduz que a nossa prova com o Senhor é a confiança na palavra de Deus. Eu queria que vocês pensassem exatamente nesses 2 pontos. Gideão como fidelidade em termos de prova com aquilo que o Senhor propôs para ele lá no passado, e hoje o exemplo de Gideão é o exemplo de fidelidade e não mais da prova pela prova, porque a gente tem a palavra de Deus. Pensa nisso, ok?